E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo eu vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre o melhor filme que eu já assisti, que fala mais ou menos sobre investimentos. Não é bem que fala sobre investimentos porque não tem ninguém investindo ou fazendo nada com relação à bolsa de valores, mas pela ideia que o filme passa, pela reflexão que ele causa às pessoas que estão assistindo. Então, sempre que você pesquisa sobre filmes de investimento, você sempre tem aquelas recomendações clichês até, que é o Lobo de Wall Street ou o filme Wall Street. Esses filmes mostram mais ou menos como funciona a bolsa de valores. Porém, no Lobo de Wall Street, por exemplo, a única coisa que você aprende com esse filme é a ser um baita de um pilantra. E eu não sei por que a maioria das pessoas, principalmente os brasileiros, tem um fetiche por filmes desse tipo, onde mostra a pessoa levando vantagem sobre as outras pessoas, como se fosse algo interessante, querendo bancar o esperto. E os brasileiros parece que têm um interesse muito grande nesse tipo de pessoas, idolatrando os espertalhões e ignorando as pessoas de valor, que são exemplos de pessoas que o brasileiro devia ter. Já no filme Wall Street, a gente também percebe como existem especuladores que gostam de se aproveitar das sardinhas. É um filme interessante para alertar você sobre como o mercado às vezes pode ser sujo. Só que nenhum desses dois filmes, de fato, ensina mais ou menos como você deve olhar o mercado, como você deve proceder com relação aos seus investimentos. Agora existe um filme que eu assisti já faz uns 2 anos que se chama Moneyball. A tradução é O Homem que Mudou o Jogo. O filme é sobre beisebol, mas ele trata muito mais de assuntos com relação à economia e investimentos do que de fato beisebol. Eu não vou dar spoilers, mas eu vou relatar mais ou menos como acontecem as coisas nesse filme, que sem dúvida é um dos melhores filmes que eu já assisti. Fala sobre esportes, mas também ajuda você a ter uma noção de como funciona o mercado de ações, pois ele é muito parecido com o mercado de ações. O filme conta a história de Billy Beane, um gerente de beisebol do Oakland. Ele no passado já foi um jogador de beisebol que fracassou. Muitos diziam que ele ia ser um excelente jogador e muitos colocaram muita esperança nele, porém ele fracassou e ele parece um tanto frustrado com o passado dele. E o seu desafio no Oakland é construir um time com baixo orçamento que possa ganhar dos times mais caros que têm mais orçamento para escolher jogadores melhores. Pelo menos melhores para o consenso. Portanto, o filme se chama O Homem que Mudou o Jogo, porque ele tenta mudar os conceitos de escolha dos jogadores. Então, nesse filme, com a ajuda de Peter Brandt, que é um cara que estudou economia, ou seja, ele não tem nenhum tipo de ligação com o beisebol, mas ele usa indicadores, digamos assim, econômicos para escolher os melhores jogadores possíveis, pagando o mínimo possível, ou seja, barganha. Então, através de muito estudo, ele consegue escolher os melhores jogadores com o melhor preço. E assistindo o filme, você percebe que existem muitos jogadores que têm qualidade, mas que valem bem menos por motivos que às vezes não tem nenhum tipo de ligação com o jogo em si. Então, por exemplo, no filme você vê que existe um jogador bastante desvalorizado simplesmente pelo fato dele lançar a bola de um jeito engraçado. Então, muitos desvalorizavam esses jogadores por motivos um tanto quanto irracionais, pela personalidade dos jogadores, pela idade dos jogadores ou pela fisionomia dos jogadores. Por incrível que pareça, muitos jogadores eram mais valorizados simplesmente pela aparência estética. Mas você me pergunta agora o que isso tem a ver com a bolsa de valores? Ora, tem tudo a ver porque as ações também refletem as emoções das pessoas e do mercado. Ou seja, existem muitas empresas com qualidade que por motivos, às vezes, que não tem nenhum tipo de impacto com os seus resultados, podem estar desvalorizadas. Então, existem várias empresas que são vítimas do preconceito do mercado, que a gente pode tomar vantagem em investir nelas pagando um preço muito mais barato. E se você pesquisar e for um bom investidor, consequentemente você vai encontrar essas barganhas. Algumas delas, quem sabe você se frustre e realmente mereçam ter um baixo valor, mas existem muitas empresas que são vítimas de um certo preconceito, seja por serem estatais, seja por no passado ter passado por alguma coisa mais estranha, que acabam tendo um valor muito mais baixo com relação ao resultado que elas entregam. E esse filme mostra muito isso através dos jogadores. A gente vê que tem uma certa dificuldade mesmo em administrar todo esse time mais barato, onde no início é muito difícil convencer a equipe que ele está no caminho certo.
Mas à medida que o tempo vai passando e as coisas vão ajustando, ele começa a ter vitórias, e várias vitórias seguidas, utilizando esse método diferenciado para escolher os jogadores, usando, em vez de o faro do beisebol, usando a economia para escolher os melhores jogadores. A metodologia de escolha de Billy Bain, junto com seu amigo Peter Brandt, mostra um pouco como funciona a Bolsa de Valores e como você pode ter muitas oportunidades nela. Basta você estudar as empresas a fundo e ver quais empresas dão resultado e mesmo assim estão sendo negociadas a um preço abaixo do seu valor intrínseco. Mas muito cuidado, que muitas vezes existem empresas baratas que estão passando por coisas que você não sabe nos bastidores, que podem estar passando por um negócio muito tenebroso, então às vezes nesse caso não vale a pena investir. Mas esse filme eu recomendo para todas as pessoas que gostam de um bom stock picking, ou seja, escolher as melhores ações para compor a sua carteira pelo preço mais barato, utilizando o Value Invest. Todos os amantes do Value Invest com certeza irão gostar muito desse filme. É um filme que ajuda muito você a perceber o quanto o consenso ou opinião pública podem estar equivocadas. Não significa que sempre o consenso vai estar equivocado, você tem que analisar e tomar a sua própria decisão. Mas observando mais ou menos o que o consenso está pensando, você percebe que muitas vezes existe muita irracionalidade no meio de tudo isso. E você pode perceber que as maiores invenções da humanidade foram feitas por pessoas individuais que estudaram sozinhas. Seja Isaac Newton, seja o próprio Einstein, você pode perceber que essas pessoas estudaram muito e desenvolveram algo sozinho. Se fosse um consenso formado por muitas pessoas junto, provavelmente não sairia nada bom nisso. Os melhores estudos, as melhores análises não estão sendo compartilhados pelo público. É geralmente nos bastidores que tudo isso está sendo idealizado por alguma pessoa individual que está estudando e analisando de forma mais inteligente o mercado. Então, isso tudo ajuda você a fugir da manada e tomar decisões por conta própria. Portanto, tente observar mais ou menos como o consenso está se comportando com relação ao mercado para ter as suas próprias análises. Você vai perceber que você vai encontrar muita coisa equivocada, que o consenso acha interessante, baseado em achismos e não em informações precisas e na racionalidade. Então, tenha bom senso para tomar as suas próprias decisões. Esse filme ajuda muito a perceber o quanto a gente pode estar sendo influenciada de forma equivocada pelo entorno. A grande maioria das pessoas não obtém resultados interessantes. Você não vai chacoalhar uma árvore e encontrar um bom investidor de bolsa ou um milionário da bolsa. É a minoria que ganha. Portanto, você tem que fugir de opiniões do consenso e da manada, senão você vai estar apenas na média e tomando decisões equivocadas. Esse filme ajuda muito a refletir sobre isso e eu recomendo a todos vocês que estão assistindo esse vídeo que assistam esse filme, vale muito a pena. O vídeo foi esse, pessoal, espero que tenham gostado. Se você gosta de outro filme, deixe nos comentários. O vídeo foi esse e até a próxima.